foi pego de surpresa? Será? Nem tanto assim, né? O presidente russo Vladimir Putin autorizou na madrugada de hoje uma ampla operação militar e invadiu para a invasão da Ucrânia. Há imagens de explosões, movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. O presidente Putin disse ao exército ucraniano que baixe as armas e voltem para casa. E aí, imediatamente, já começaram relatos na imprensa ucraniana de sons, explosões, artilharias em várias cidades ucranianas. Por exemplo, Kharkiv e Kiev tem já registro de bombardeio por lá, entre outras cidades. O centro de comando militar nessas duas cidades foram atacados com mísseis, segundo disse uma fonte do Ministério do Interior a um site ucraniano. O aeroporto da capital também foi esvaziado e teve os voos suspensos. Aí eu vou abrir aspas aqui para o presidente Putin. Quem tentar interferir ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e o nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentadas na história. Fecho aspas aqui para o presidente Vladimir Putin, presidente russo. Os Estados Unidos também já reagiram imediatamente afirmando que o ataque da Rússia é injustificável e que ela pagará pelo que está causando ao mundo. A gente começa com essa história aqui, Rafael, lá com a ideia da Ucrânia fazer parte da OTAN, que é a União dos Países Tratado Atlântico Norte, que era para conter aquela questão lá depois da Guerra Fria com a Rússia e os Estados Unidos. E aí a Ucrânia, que é um país vizinho, ser participante lá desse movimento da OTAN não seria muito legal, segundo o presidente russo. Por isso ele vem com essa incursão aí de guerra nesse momento. Vai, Kim. A Rússia e a Ucrânia têm aí um histórico de conflitos e isso, né, tá mais do que evidente e agora tá muito mais à flor da pele, né? A Rússia vai tentar fazer de várias formas ali para tentar segurar a Ucrânia o máximo possível e é óbvio que terá e já está tendo, inclusive, as sanções para a Rússia. Mas o que me chama a atenção é tentar colocar o governo brasileiro como intermediador da última visita à Rússia, dizendo que foi lá para tentar apaziguar, sendo que isso não passava de meme. Não sei se as pessoas conseguem entender o que seria um meme, mas realmente é aquela coisa sarcástica, aquela coisa humorada, né, de você fazer algumas figuras e tal, para tentar animar o povo brasileiro, que o povo brasileiro, querendo ou não, é o rei do meme. Então, por essa questão, acredito muito que o presidente Bolsonaro só foi lá fazer uma relação internacional no quesito comercial com o Brasil para ter os insumos necessários para o Brasil. Agora, não tinha a capacidade, assim como o governo brasileiro em toda a sua história, em tentar apaziguar qualquer guerra. Desculpa, não é espírito de porco, tá? Não é. Mas nós temos que entender que o Brasil não tem, né, forças suficientes para tentar fazer esse tipo de situação. Professor Jorge. Eu estou lendo o jornal Izvestia de Moscou e estou lendo o discurso de Putin da madrugada aqui. E ele disse muito claramente: a ONU e os Estados Unidos atuaram em Líbia, em Síria e em Kosovo e destruíram esses territórios. Nós temos, e ele disse claramente, a Rússia moderna, após o colapso e perda de seu potencial, é hoje uma das mais importantes potências nucleares do mundo. E tem, ele disse claramente, várias vantagens em vários tipos de armas mais recentes. Aspas, ninguém deve ter dúvida de que qualquer ataque ao nosso país levará a consequências terríveis para qualquer agressor em potencial. É um termo claríssimo de limite para a atuação dos Estados Unidos na Europa e para a atuação da OTAN, reforçando as nossas fronteiras adjacentes não serão mais permitidas ataques ou intromissões. Então, é uma declaração bastante ampla, bastante complexa e passa muito lá daquilo que se viu nos últimos 40 anos. Fernando Tupan. Olha, os comunistas aí estão assanhadinhos, querem começar a fazer isso no mundo inteiro, Paulo Caetano. Todo mundo com medo do Putin. Eu quero ver o seguinte, você tendo uma base ali na Ucrânia e começar a chover gente lá, meu Deus do céu, que o mundo iria acabar. Mas a gente sabe que isso é
uma guerra de discursos, de intimidações. Se o Ocidente quer mesmo evitar o que a Rússia está fazendo, vai ter que ir para o pau. Nós temos que vamos voltar ao que era na época das cruzadas. Aí também se coloca um conflito entre a direita e a esquerda, a manutenção dos direitos comunistas, você controlar petróleo e várias outras coisas mais. É isso que está em jogo, economia. As guerras se movem por isso.